Boa tarde, caros fiéis. O que temos para hoje? Na verdade, nos últimos encontros, nós falamos sobre a natureza humana e, de maneira bem particular, sobre a alma humana enquanto realidade espiritual. Falamos das faculdades tão importantes nela, que garantem justamente essa dimensão espiritual, as faculdades de inteligência e vontade. Tudo isso preparando as nossas mentes, os corações, para o que vem como reflexão. Ainda como preparação para o tema principal, nós falamos sobre o ser de Deus, a sua absoluta simplicidade, a sua inteligência, a verdade que é Deus, a sua vontade, a bondade de Deus, a sabedoria. Eu quero partir desse ponto, lembrando que nós temos ainda pela frente uma reflexão muito importante, que deve se prolongar sobre a nossa vida de união com Deus. Eu quero lembrar que essa sequência de reflexões tem por objetivo abordar esse tema principalmente. Repito então, o nosso ponto de reflexão mais importante aqui é o da nossa união com Deus. Vamos então lembrar aquilo que eu disse no final da última reflexão, da última formação. Eu falava sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria em Deus, a sabedoria que é Deus. Lembrando que, sendo Ele absolutamente simples, Ele é o que Ele tem como atributo. Ele é a própria sabedoria que tem. E nós falávamos desta sabedoria de Deus, que se manifesta de três maneiras diferentes. Com relação à criação, com relação à providência e com relação ao ordenamento da criação. Existe uma sabedoria criadora, uma sabedoria diretora ou governadora, e uma sabedoria ordenadora ou legisladora. Vamos abordar um pouco isso. Nós sabemos que a sabedoria significa aquele encontro maravilhoso entre a inteligência eterna de Deus e a sua vontade também eterna. A inteligência infinita e perfeita de Deus, incidindo sobre a vontade, tem como efeito prático, segundo essa visão nossa, bem simples, a partir de categorias humanas de análise, tem como efeito a sabedoria, que é a inteligência, vamos dizer assim, aplicada. A inteligência que se traduz em atos. E o primeiro grande ato é o da criação. Lembrando aquilo que diz o livro do Gênesis com relação à criação. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus cria é bom. Em primeiro lugar, porque a obra dele, como obra dele, seria algo bem estranho que aquilo que sai das mãos de Deus não refletisse algo do ser de Deus. Seria muito estranho dizer que a bondade suprema produzisse algo que não fosse bom. Vejam, antes mesmo de falar de uma questão de revelação, estou falando de bom senso. Se de fato, tudo que Deus produz expressa algo do ser de Deus, expressa algo das suas infinitas sabedorias, ou das suas perfeitíssimas sabedorias, das suas perfeições. Tudo que Deus faz é bom porque traz o reflexo do ser de Deus e também está orientado para Deus. Nisso também as coisas que Ele faz são boas porque estão orientadas para Ele. É muito importante não perder de vista, caros fiéis, esta informação. Tudo que Deus faz está essencialmente orientado para Deus, ou pelo menos foi feito para que assim estivesse orientada essa realidade. Se não está orientada, então é necessário que esteja orientada, porque para isso ela foi criada. É o caso, por exemplo, como já disse em outras circunstâncias, da inteligência. A inteligência sendo algo criado, inteligência humana, inteligência do anjo, inteligência do ser humano, inteligência criada, sendo ela criada, é necessário que ela esteja orientada para Deus, porque tudo que Deus cria necessariamente deve apontar para Deus, deve estar orientado para Ele. Seria absurdo que Deus criasse algo que se opusesse a Ele. Isso corresponderia a dizer que Deus criou algo mau. Não. Tudo que Deus cria é bom. Guardemos essa primeira informação, que não é uma novidade para nós, mas que é muito importante lembrar nessa altura do campeonato.
Podemos, numa outra ocasião, falar muito sobre a providência. Eu acho que esse assunto da providência divina e o fato de confiarmos absolutamente em Deus e na sua providência merece um tempo, uma ocasião especial, um momento de reflexão própria. Há tratados que falam sobre a confiança que podemos e devemos depositar na ação de Deus, na sua ação providente. Vamos deixar isso então para uma outra ocasião. Eu prefiro hoje abordar de maneira particular, não somente, mas também, aquilo que diz respeito à sabedoria ordenadora ou legisladora de Deus. Vejam, quando Deus cria, Ele estabelece na sua criação ordem. E quem diz ordem diz hierarquia ou hierarquias. Quem diz ordem diz leis. E essas leis estabelecidas por Deus, elas são firmes, estáveis. Falamos de leis imutáveis. Falamos de uma ordem também estabelecida, estável, imutável. Vejam, quando nós abordamos este assunto, já dá para perceber quanta aplicação ele tem na nossa vida prática, não só no âmbito da fé, mas no âmbito das relações sociais. Leis, ordem, hierarquia, tem matéria aqui para boas discussões com relação àquilo, por exemplo, que nós vivemos hoje, em termos de grande confusão. Confusão das ideias, inversão de valores, questionamento daquilo que não deve ser questionado. Vamos então falar desta ordem. Sim, Deus estabelece no universo, por exemplo, no universo material. Porque Deus criou os céus e a terra. Deus criou o universo material e criou toda a dimensão espiritual. Falando, por exemplo, dos anjos. Falando das realidades sobrenaturais que Ele cria. Que estão além, por exemplo, do universo material. Espaço, tempo, matéria, energia. Vamos falar do universo material. É claro que Deus, ao criá-lo, estabeleceu neste universo material uma ordem e leis. Tanto é verdade, e se eu não estou enganado, eu cheguei a citar isso na vez passada, tanto é verdade que nós temos leis certas que regem o funcionamento do universo material, no plano físico, químico, com relação ao funcionamento dos seres vivos. Não é verdade? Se não tivéssemos essas leis, esses padrões de funcionamento, que podem ser observados e que são certos, infalíveis, repetíveis, se não tivéssemos isso, não teríamos ciência. Muitos sabem do meu apreço pela ciência natural chamada física. Não haveria física se não pudéssemos descobrir leis, ou pelo menos tentar descrever um sistema a partir de um modo de funcionamento. Quem estabeleceu este modo de funcionamento? Quem estabeleceu esta relação entre matéria, energia, partículas, enfim, não quero entrar em detalhes aqui. Quem é que determinou todas essas leis? O Criador. É lógico, porque o Criador, criando tudo isso que existe nessa dimensão, cria também os princípios que regem o funcionamento deste algo criado por Ele. E veja que Deus, quando cria, por exemplo, o universo e as leis dele, Ele cria leis que são estáveis. Eu gosto muito de brincar com as pessoas, fazendo assim. Se eu pegar, por exemplo, esse copo com água e suspendê-lo e soldar. Tem gente que fala, não precisa, padre, não precisa soldar, não precisa. Por que eu não preciso soldar? Porque vai cair e quebrar. E eu pergunto, você tem certeza? Você tem certeza que vai cair e quebrar? Por que você tem tanta certeza que vai cair? Cair é uma maneira de falar. Na verdade, ele vai se aproximar mais do centro da Terra, isso. Por que ele vai cair? Mas você tem certeza? Tenho. Por que você tem certeza? Pela observação, pela simples observação. Nós observamos tantas e tantas vezes a infalibilidade desta lei natural, de funcionamento do universo físico natural, que a gente sabe que sim, isso funciona sempre, e se não funcionar, tem alguma coisa muito errada. Tem aqui um elemento que interfere no sistema, nesse sistema natural, e que está além dele. Está cansando o braço. Algum elemento sobrenatural, além
entende desse universo material que está interferindo. Se eu soltar o copo e ele permanecer no ar, nós entendemos que esta lei natural, infalível, implacável, ela não perde a sua validade, mas ela, na sua aplicação e no seu efeito, encontra-se suspensa por conta de um elemento que lhe é superior. No caso, por exemplo, espero que assim seja, a ação de Deus, uma ação milagrosa. Mas também é importante lembrar que o demônio, ele tem a capacidade, como ser angélico, de interferir, de agir sobre a matéria. Um fenômeno sobrenatural assim, que nós chamamos de preternatural, mostra que, de fato, há realidades que podem interferir no universo material e suspender a aplicação, o efeito de uma lei que, naturalmente, normalmente é implacável. Mas eu não quero falar da exceção, por favor, eu não quero falar de fatos milagrosos, pelo menos hoje. Porque há fatos milagrosos. E o que são fatos milagrosos? Inclusive verificáveis, super verificáveis. São aqueles fatos que, como é que eu sei que um fato é sobrenatural? Como é que eu sei que um fato é milagroso? Quando, por exemplo, ele destoa daquilo que é a aplicação ou efeito implacável de uma lei de funcionamento do universo material. Ora, como é que o dicastério para a causa dos santos em Roma, a congregação para a causa dos santos em Roma, analisa, por exemplo, os fatos milagrosos e sobrenaturais para dar andamento na causa de beatificação ou canonização de alguém? Porque saibam de uma coisa, a primeira etapa de análise de um processo de beatificação ou canonização é a verificação das virtudes heróicas de alguém. Você vê como ele se comportou ou ela se comportou na terra, veja como viveu as virtudes e se ele ou ela as viveu de maneira heróica. Primeiro ponto. Para dar sequência, a gente vai verificar se no post-mortem, após a morte dessa pessoa, houve fatos de verdade sobrenaturais, comprovados, milagrosos, comprovados pela ciência que justifiquem justamente a proclamação desta pessoa como beata ou santa. Vejam o que eu disse, a ciência ela contribui com a igreja nesse processo. Queria lembrar só uma coisinha. Vejam, pode parecer algo bem fora do, mas não é. Vocês sabem que em Lourdes, ainda hoje há fatos maravilhosos e há curas. Nossa Senhora de Lourdes, pedimos que ela interceda pela saúde de todos nós. E houve, sim, desde a aparição até hoje, desde o século XIX até hoje, fatos maravilhosos. Mas se eu não estou enganado, eu acho que a conta chega a 70, 72, 72, 73 ocasiões de milagres realmente comprovados, milagraços. Houve muitos prodígios, houve muitos fatos especiais, muitos e muitos, centenas e até milhares. Mas a igreja, no seu rigor, ela apresenta como absolutamente certos em torno de 70, quase 80 fatos comprovados pela ciência. E o que significa comprovar um fato sobrenatural pela ciência? Simplesmente significa dizer que aquele fato transcende absolutamente e de forma certa e verificada o funcionamento regular de todas as leis naturais, ou de pelo menos as leis naturais implicadas no fenômeno. Quando, por exemplo, você tem um conjunto de cientistas que não se destacam ali naquela equipe por conta da sua confissão religiosa ou por conta da sua fé, não, muitos ali nem têm tal fé, mas têm grande competência científica, e eles dizem, olha, depois de toda análise, verificamos que, de fato, isso transcende o funcionamento normal, natural das leis que deveriam reger o fenômeno. E não encontramos nem mesmo uma perspectiva, quem sabe, de uma futura teoria. Não. Hoje nós temos uma ciência que é de tal maneira avançada que ela é capaz de dizer o que ela pode, o que está ou não de acordo com o funcionamento das leis naturais. O que transcende ou não, o que é de fato natural e o que é de fato sobrenatural. A nossa ciência chegou a um tal grau de progresso que nós podemos, através do seu auxílio também, não só disso, mas também dizer de fato estamos perante um fato sobrenatural. Tudo isso para dizer, caros fiéis, que sim, nós temos no universo material leis rígidas, leis infalíveis que regem o funcionamento deste mesmo universo, em termos de física, química e biologia. Mas sabe, na verdade não é isso que está me interessando agora. O que me interessa é o que vai além.
O que me interessa é o fato de que este ordenamento que nós encontramos no universo material, ele é reflexo e ele fala de um outro ordenamento, de leis que são também firmes, estáveis, imutáveis, que valem sempre e que dizem respeito, por exemplo, à nossa vida moral. Quando Deus criou o ser humano, ele colocou no ser humano, ele imprimiu na sua alma algo que nós chamamos, e eu acho um termo muito feliz, lei natural. Lei natural. Não estou falando aqui de uma revelação positiva, Deus que de uma maneira completamente sobrenatural transmite um conhecimento, como é o caso da revelação pública, da revelação das Escrituras, ou daquelas verdades que nos chegam e que são igualmente reveladas através da tradição apostólica. Não estou falando disso. Estou falando de uma ordem moral impressa na alma humana desde o início da humanidade. Deus imprimiu ali valores que devem reger a nossa conduta antes mesmo da revelação positiva de Deus. Mostrando que, de fato, este ordenamento do ser humano, ele já é querido por Deus no plano espiritual, no plano moral, desde o início. Então, desculpem, já fazer uma espécie de corte. Veja quantas aplicações tem isso hoje. Muitas discussões há em âmbito ético ou moral com relação a tal prática. Isso. Eu lembro, por exemplo, o Papa Bento XVI, de feliz memória, que dizia que há certas questões que não precisam do dado revelado para que sejam resolvidas moralmente. A própria lei natural, e é claro, quem diz lei natural diz reta razão, diz também bom senso. Entende? Diz também uma simples observação daquilo que marca o mais profundo da cultura humana, ou das várias culturas ancestrais e tudo mais, desde o começo até hoje. Bento XVI lembrava, por exemplo, a questões cuja solução não necessitam absolutamente do aporte de um dado sobrenatural revelado. A luz natural da razão humana já dá conta delas. Por quê? Porque Deus, ao criar o ser humano, imprimiu nele uma ordem. Imprimiu na sua alma uma lei natural. Que depois será, claro, confirmada pela revelação. Por quê? Por que essa lei natural ela é confirmada pela revelação? Vamos lá. Devo lembrar para todos nós que à lei natural corresponde o decálogo. O decálogo, lembram? As tábuas da lei, os mandamentos que foram ditados, revelados a Moisés e através de Moisés a todos. O decálogo como normas morais reveladas. A essas normas morais reveladas corresponde à lei natural. Na verdade, o decálogo é a expressão revelada, é a confirmação, é a apresentação clara, cristalina, objetiva, sem falhas, daquilo que Deus já tinha imprimido na nossa alma e que se chama lei natural. Só que vamos nos lembrar de uma coisa muito importante, como nós perdemos aquela acuidade visual, espiritual, como nós perdemos a capacidade de visão por conta do pecado original. O pecado original, sim, ele diminui a capacidade de visão, digo, com relação às realidades espirituais. O pecado original, além de nos privar da graça santificante, trazendo para a alma uma condição de morte espiritual, ele nos enfraquece. O pecado original enfraquece, ele nos coloca numa situação de tendência para o mal, ele nos diminui, ele nos cega. Não absolutamente, não, mas o estrago é grande. Então, lá onde deveria reinar a mais perfeita, a mais absoluta certeza com relação a essa ordem, a este ordenamento, a essa lei natural, por conta desta perda de visão, por conta desta cegueira, pelo menos parcial, nós vemos menos, temos menor certeza, nos confundimos, trocamos alho por bugalho, não é? E é nesse caso, então, que Deus, entendendo a nossa condição de miséria, ele, com a revelação positiva, divina positiva, vem confirmar com o decálogo, com a revelação do decálogo, sim, foi isso que eu imprimi na alma humana. E isso deve ser observado como lei eterna, imutável, até o final dos tempos.
Alguém poderia dizer assim, mas o senhor Alisson está fugindo do tema? Não, porque a ideia é falar de união com Deus de jeito nenhum. Muita gente já sabe, já conhece a lógica da coisa e sabe que para falar de união com Deus eu preciso absolutamente falar das condições de comunhão com Deus. E não tem como eu não falar disso, né? Não tem como falar disso sem citar justamente os mandamentos. Então vamos lá. A lei natural é essa lei determinada, é a sabedoria ordenadora, legisladora de Deus, imprimindo na alma esta ordem moral, esta ordem ética para sempre. O que vale para todo ser humano, independentemente de condição, de idade, de cultura, de época, independentemente de progresso tecnológico. Nós vivemos um tempo de muita confusão, confundindo as coisas, achando que porque nós chegamos a um certo grau de desenvolvimento tecnológico, certos valores metafísicos, certos valores éticos mudam por conta disso. Não. Ou porque de repente há um outro que vem com ideias fantasiosas em âmbito acadêmico. Descobrimos um outro caminho, ideias fantasiosas e que se opõem à reta razão, com ares de erudição. Tudo mudou então. Não. Quando nosso Senhor ele diz, eu não vim abolir a lei, ele está falando desta lei com L maiúsculo, porque esta lei, essa que é expressa na lei natural, no decálogo, ela é imutável. Eu não vim abolir essa lei, mas sim levá-la ao seu pleno cumprimento. Vamos então considerar a importância da revelação com relação a esse ordenamento natural e a ação de Jesus nisso. Isso tem tudo a ver com a nossa comunhão com Deus e, portanto, união com Deus. Vamos lá. O que significa levar a lei ao seu pleno cumprimento? Significa, e nós vemos isso no diálogo entre Jesus e os mestres da lei, por exemplo, fariseus e etc. Muita compreensão distorcida, muita prática ou ideia ou ideologia que tendia a esvaziar o mandamento de Deus. É como se disséssemos, sim, o mandamento é esse, mas nesse caso, naquele outro, a gente pode dar um jeitinho. Alguém reconhece algum tipo de atitude como essa hoje em dia? Não, estou lá, o mandamento está lá, mas parece que isso nos últimos 40, 50 anos virou moda. Não, é isso mesmo, o ensinamento é esse, mas... E o mais, ou seja, na hora de aplicar, não é? Com ares de inocência, é que eu nego o mandamento por uma prática contrária, dizendo, na teoria eu aceito, mas na prática temos que ver outra coisa. Entende? Então, nosso Senhor ele já tinha percebido esse movimento farisaico, dizendo assim, não, vocês têm a arte de esvaziar o mandamento de Deus com as práticas e tradições humanas que não tem nenhuma inspiração divina. Então, a primeira coisa que nosso Senhor faz para justamente permitir o pleno cumprimento dessa lei é varrer, destruir toda falsa interpretação daquele mandamento e daquele outro também. Então, arrancar, destruir as falsas interpretações, aquilo que tende a anular na prática o mandamento, aceito teoricamente, mas malandramente anulado na prática. Ele fala, para com isso. Não. Segunda maneira que nosso Senhor, então, faz para que essa lei seja aplicada perfeitamente. Ele, além de afastar as interpretações erradas, ele mostra o alcance daquela lei. Indo além, por exemplo, das práticas simplesmente exteriores. Quer um exemplo? Quando o nosso Senhor ele diz assim, vocês ouviram, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher e nutre, alimenta no seu coração pensamento desordenado, libidinoso, desejo impuro, pensamento impuro, consentido, etc., já pecou com ela em seu coração. Talvez muitos ali naquela época, ou todos pensassem que se tratasse somente de uma prática externa. Eu não fiz nada com ninguém, está tudo certo. Mas aqui, eu me permito todo tipo de aventura. Jesus falou, não. Tem um pecado externo, mas tem um pecado no coração, que é de mesma malícia e de mesma gravidade. Não é para ficar alimentando coisa errada no coração, não, achando que está tudo bem, que você não está fazendo nada com
vocês, não cometerá adultério. Eu, porém, vos digo, não é só uma coisa externa que é proibida. Todo aquele que pecar internamente também. Então, o pessoal já entendeu. Opa, ele está mostrando o alcance mais amplo, mais profundo dos mandamentos. Isso também significa levar a lei ao seu pleno cumprimento. Ora, o que faz o magistério da igreja, com a assistência do Espírito Santo, de posse de toda a plena autoridade de ensino, de interpretação e que a igreja recebeu de Cristo? Ele simplesmente, para questões que vão se apresentando, né, ele aplica o magistério da igreja aos mesmos princípios. Os mesmos princípios. Ou seja, o que significa, no tempo da igreja, levar a lei ao seu pleno cumprimento? Aplicar estes mesmos princípios com a autoridade viva que o Cristo deu plenamente à sua igreja, para que esta igreja, então, jogue uma luz sobre aquele novo desafio e diga de maneira certa e com autoridade, isso sim, isso não. Ora, não é exatamente isso que faz a igreja desde o começo, porque a isso ela foi chamada, para isso ela foi instituída. Então isso significa também levar a lei ao seu pleno cumprimento. Sabe, pessoal, eu digo isso assim com um certo entusiasmo, porque eu tenho ouvido mais e mais, isso para mim é preocupante, em ambientes eclesiásticos e eclesiais, certa oposição renovada ao magistério da igreja, como se fosse o magistério algo nocivo. Gente colocando o magistério em oposição às Sagradas Escrituras, mas em ambiente católico, onde é que está com a cabeça? Eu entendi, eu acho que a pessoa não entendeu o que significa uma coisa nem outra, por isso faz essa confusão. Eu estou justamente sendo benevolente, misericordioso e julgando tudo isso na conta de uma grande confusão que a pessoa faz, ou de desconhecimento, ou de lacunas na sua formação. Mas pelo amor do Senhor, entende? O que mais faz nosso Senhor para levar a sua lei ao pleno cumprimento? Ele nos dá a sua graça, nos dá o Espírito Santo para que assim aconteça. Porque por mais que você tente cumprir toda a lei perfeitamente, sem a ajuda de Deus não dá. Sem mim nada podeis fazer. Então vejam, eu estou simplesmente aqui lembrando de uma maneira rápida, em flashes, de uma maneira imperfeita também, por conta aqui da expressão condensada, né, dessa conferência. Eu estou apresentando aqui elementos que colocam numa mesma dimensão, lei natural, lei revelada, e o ensinamento moral do magistério da igreja até o final dos tempos, mostrando o quanto tudo isso é importantíssimo, porque daqui a pouco a gente vai falar sim de união com Deus, baseada sobre a adesão a tudo isso. Só para citar algo ainda das Escrituras, aquele homem rico que se aproxima de Jesus, interessadíssimo na salvação de sua alma, interessadíssimo na posse do céu, ele pergunta: bom mestre, o que devo fazer de bom para possuir em herança a vida eterna? E a resposta de Jesus é: se você quer entrar na vida, observa os mandamentos. Vejam como o nosso Senhor condiciona a observância dos mandamentos à salvação. Os mesmos, de sempre, os mesmos. Aquilo que corresponde substancialmente à lei natural, aquilo que corresponde ainda substancialmente à lei revelada a Moisés, ali no Monte Sinai, aquilo que corresponde substancialmente aos mandamentos, como foram expressos por nosso Senhor, aprofundados e apresentados em nome dele, com toda a autoridade dele mesmo, pela igreja até o final dos tempos. Substancialmente a mesma coisa. E nosso Senhor, a respeito disso diz: isso condiciona a tua entrada no céu. Só isso? Claro que não. Claro que não. Nós sabemos que a nossa salvação ela é condicionada também pelo acolhimento da verdade revelada através do dom sobrenatural da fé. Nós sabemos que a nossa salvação e santificação tem como elemento central a graça. O cumprimento dos mandamentos sem a graça não te leva para o céu. A pessoa que pretender por si mesma, com as suas próprias forças, cumprir o mandamento sem precisar da graça de Deus e acha que por conta do seu próprio esforço, somente, sozinho, sozinha, vai chegar aos céus, é um grande iludido, esse pelagiano. Nós precisamos absolutamente do aporte da graça de Deus. Por quê? Porque a meta é sobrenatural, está infinitamente acima das nossas capacidades.
A meta é sobrenatural. O fim é sobrenatural. Os meios de acesso a esse fim, portanto, têm que ser proporcionais. Logo, têm que ser sobrenaturais. Nenhum meio natural é suficiente para poder nos elevar a um fim sobrenatural. Aí tem uma questão de, olha o bom senso de novo aí. Por isso é que nosso Senhor disse: em mim nada podeis fazer. Como pretendemos nós chegar a essa dimensão só por nós mesmos? É muita cegueira. Cegueira que o demônio tem grande prazer em causar. Ele é especialista nisso. Em dizer que a gente se basta. Entende? Então, voltando, para não me perder muito aqui nos meandros da reflexão. Não é só o cumprimento dos mandamentos que condiciona a nossa salvação e santificação. É também a adesão a toda a revelação, a totalidade do depósito da fé, ao qual temos acesso próximo pelo magistério, cujas fontes remotas são a tradição oral e as escrituras sagradas. Não somente as escrituras, como dizem alguns, dizer que a revelação encontra-se somente nas escrituras é uma heresia. É uma heresia. Gravíssima afirmação, com consequências nefastas. A heresia da sola escritura, inclusive hoje em dia, muito difundida. Muito difundida em ambiente católico. Cada vez eu me surpreendo ouvindo católicos dizerem: não, é só a Bíblia. Eu falei: ui, você não leu o catecismo, né? Porque o catecismo, o catecismo da Igreja Católica, o novo catecismo da Igreja Católica, nesse ponto também é tão claro, dizendo que as duas fontes remotas da revelação são as Escrituras e a tradição oral apostólica, que é a fonte próxima ao magistério, que nos interpreta corretamente as Escrituras, que nos dá acesso certo àquilo que é revelação, na expressão, por exemplo, dos padres. Enfim, então, cumprimento dos mandamentos, fé e principalmente, a posse da graça santificante. Você pode crer, mas crer em tudo que Ele revelou. Você pode buscar cumprir com seriedade todos os mandamentos. Não está na graça, não está na graça. Morreu assim, sem se arrepender. Não tem salvação. Morreu em estado de pecado mortal, sem se arrepender, obstinadamente até o fim. Você pode ter a fé que for. A fé sozinha não basta. É necessária, absolutamente necessária, mas sozinha, sem a graça que se apoia sobre ela. Entendem? Então já estou aqui mais uma vez apresentando os 3 pilares, não só da nossa vida de salvação, mas de santificação também. Mas é claro que o enfoque hoje é o cumprimento dos mandamentos, falando sobre esta lei imutável que se apresenta a nós como o caminho certo, seguro, de comunhão, no âmbito já da inteligência, mas principalmente da vontade, com relação à caridade sobrenatural, né? De comunhão com Deus. Não tem como ter comunhão com Deus fora do amor a Deus. E amar a Deus significa cumprir os seus mandamentos. É a carta de São João. São João disse, numa de suas cartas: isto é amar a Deus. 2 pontos. Cumprir os seus mandamentos. Muito importante. Eu tenho medo, Monsenhor Maurício, desse discurso que me parece muito frio e legalista. Se você não entender o contexto todo, vai parecer mesmo, mas se você entender numa perspectiva orgânica, colocando todas as partes, você vai ver como tudo isso é harmônico e é perfeitamente razoável. E corresponde à reta razão. E corresponde à revelação. Simplesmente eu estou aqui aproveitando, não só para refletir com vocês coisas importantes, mas para jogar uma luz de compreensão sobre aquilo que é a revelação de Deus. Pois bem. Então temos uma ordem moral. E temos também uma ordem hierárquica no universo material e no universo espiritual. Vejam, por exemplo, os anjos, os coros dos anjos e arcanjos têm uma hierarquia. Existe também uma hierarquia entre os seres. Entre o ser divino e as criaturas, quem é que está acima? Deus.
Entre os seres criados todos, quem temos? Os seres puramente espirituais, depois os seres espirituais que somos nós, corpóreos, depois os outros seres vivos, depois animais, depois vegetais. Existe uma hierarquia. Existe também uma hierarquia na sociedade humana. Outra coisa que é fortemente atacada hoje, porque esta hierarquia que se apresenta na sociedade humana de maneira natural e na igreja de maneira sobrenatural, ela incomoda profundamente, porque sendo ela determinada por Deus, reflexo daquilo que Deus quer, inclusive como salvaguarda da criação inteira, da bondade da sua criação, é claro que os inimigos dessa coisa toda vão tentar atacar essa estrutura hierárquica. É muito comum hoje em dia ouvir, por exemplo, coisas assim: não, a igreja tem que mudar. Ela tem que deixar de ter essa estrutura monárquica que sempre teve e sempre terá, para ter uma estrutura um pouco mais horizontal, igualitária e democrática. Não pode. Sabe por quê? Você pode até querer, mas não tem como. Porque se um dia você pretender fazer uma coisa assim, já não vai ser a mesma igreja. A igreja de Nosso Senhor não vai ser. É uma outra coisa que você vai criar. Porque a igreja de Nosso Senhor, tal e qual, como Ele a quis, como Ele a instituiu, ela tem no seu código genético, entendam o abuso da expressão, ela tem na sua substância esse elemento, faz parte da sua essência ser hierárquica. Com Pedro e os seus sucessores como chefe do grupo, nós conhecemos essa estrutura da igreja, que é, as pessoas dizem piramidal. Ok, piramidal, perfeito. No topo o Papa. Nós temos no topo ainda a igreja docente. Na base a igreja discente. Ora, o que nosso Senhor disse aos apóstolos: ide e ensinai aos outros tudo o que eu vos disse. Missão essencial dos apóstolos é também ensinar. Qual é a tríplice missão do Cristo na terra? Ensinar, santificar e governar. Qual que é a tríplice missão dos seus apóstolos enviados em nome de Jesus para continuar a missão de Jesus? Ensinar, santificar e governar. Só na época dos apóstolos, dos 12, não, essa missão ela faz de tal maneira parte da constituição da igreja que ela deve continuar até o final dos tempos. E essa missão ela se estende até o final dos tempos, sendo portada pelo ministério apostólico, pelos sucessores dos apóstolos, sucessor de Pedro e os sucessores dos apóstolos. A igreja, enfim, só para lembrar, ela tem uma estrutura hierárquica, porque Deus determinou nas coisas todas hierarquias. Na sociedade humana também há hierarquia. Há certos sistemas filosóficos e políticos que tentam atacar, por exemplo, esses fundamentos. Eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas quando eu olho de longe, eu falo: uau! Ou o pessoal não pensou direito, ou então tendo pensado, está agindo de maneira maliciosa. E pretendendo atacar uma estrutura que os transcende enormemente e que é querida pelo próprio Criador. Então, é sabido, caros fiéis, só para concluir, que dentre aqueles três elementos, com aqueles três elementos, para a santificação e salvação, o acolhimento da doutrina toda, do depósito da fé todo inteiro, o cumprimento de todos os mandamentos, de tudo aquilo, por exemplo, já em primeiro lugar, que é matéria grave, absolutamente. Mas não só, a gente não tem que ter esse pensamento minimalista: eu vou evitar os pecados mortais e os pecados veniais, tudo bem. Não, porque esse descaso e essa negligência com relação aos pecados veniais, a multidão dos pecados veniais que isso gera, acaba te predispondo para o pecado mortal. Sem falar que cada pecadozinho, mesmo venial, é uma grave afronta a Deus. Sabe, tem uma mentalidade hoje, saiu um pouquinho, mas tudo bem, uma mentalidade que diz assim: eu evito os pecados mortais, o resto... Você já parou para pensar que qualquer pecado, mortal ou não, é ofensa a Deus? Lembra da história que ofender a Deus na brincadeira? Eu lembro, por exemplo, e muitos aqui sabem desses relatos do
Padre Pio, uma pessoa chegava no confessionário, ajoelhava e falava assim: Padre, eu estou aqui, nem sei por quê. Porque eu não tenho pecados assim, só esses pecadinhos veniais de nada, que não tem importância. Ele dava uma bronca com um bom italiano do sul, para gente que entendia muito bem essa bronca, e saía agradecido, dizendo: nunca diga isso. Nunca diga que um pecado venial é nada. Nunca diga isso. Sendo ofensa a Deus, é algo muito sério. Entende? Mas, então vamos lá. Cumprir os mandamentos para não cometer pecados assim, acolher a graça de Deus, ficar firme nessa graça, cumprindo os mandamentos, acolher a doutrina toda, a fé toda, evitando tudo quanto é heresia. Sim, no meio disso tudo tem o acolhimento da comunhão com a única igreja de Cristo. Claro que isso merece um assunto à parte e fica aqui para os próximos capítulos. Mas, vejam, permanecer na comunhão da única igreja de Cristo significa, por exemplo, acolher a autoridade que o Cristo deu a ela. Nós sabemos que a negação formal da autoridade própria da igreja, através dos seus legítimos pastores, tem nome, chama cisma, o que é um grave pecado. Entende? E que nos coloca fora da comunhão com a igreja e, portanto, com a cabeça desse corpo que é o Cristo. Porque quem se separa do corpo se separa da cabeça também. Nunca nos esqueçamos disso. Então tem esse elemento também que muita gente talvez nem considere tão importante. A igreja é só um detalhe na decoração. Vamos deixar isso para lá. Recebemos Jesus, mas a igreja, não gosto dela. Por isso que eu vou ter que, não hoje, falar um dia só sobre a igreja, para nos lembrar o que ela é. Para que a gente não fique com aquela falsa ideia de que é um grupo, um organismo terreno de pessoas que escorregam. Não é assim? A gente tem a tendência de olhar: aquela pessoa agiu mal, aquela outra, não sei o quê. Isso aqui não tem valor. Está jogando a água do banho com a criança. É claro que nós temos que nos entristecer com os pecados, os nossos, todos. Mas a grandeza da igreja é tal que ela supera muito os nossos pecados. E não são os nossos pecados que destroem, que anulam a santidade da igreja, que permanece santa, apesar dos nossos pecados. Não sei não. Não. Tá. Quando a gente olha, por exemplo, aquela porção, a porção majoritária, vamos dizer assim, né? Todos que estão no céu, muita gente no céu, todos santos, perfeitamente santos no céu. Lá a igreja mostra a sua santidade de maneira perfeita e plena. Sem falar, quem é a cabeça dessa igreja? Quem é a cabeça desse corpo? Onde é o Cristo? Ele é todo santo, porque Deus perfeitamente santo, e nada de pecaminoso pode diminuir a santidade do Senhor. Vejam o que acontece na Santíssima Eucaristia. Na Santíssima Eucaristia nós temos realmente presente nosso Senhor Jesus Cristo, totalmente, realmente, verdadeiramente, substancialmente, em corpo, sangue, alma e divindade. Certo? Imagine um padre que serve em pecado. Grave afronta, grave afronta. Mas o pecado dele não diminui em nada a santidade do Senhor que se apresenta ali sobre o altar. Não. O padre vai ter que se ver depois com Deus, por conta, quem sabe, até do sacrilégio que tenha cometido, se ele estiver em pecado mortal, que Deus o livre disso. Entende? Mas o seu pecado não diminui em nada a santidade daquele sacramento. Não diminui em nada a santidade do autor daquele sacramento. Aquele sacramento, aliás, que é o único que possui o próprio autor do sacramento dele. Da mesma maneira, o meu pecado não altera a santidade da igreja. É claro que diminui a visibilidade dessa santidade para as pessoas, que pena. E traz muito atraso de várias maneiras. Por isso que a gente diz: creia na igreja una, santa, católica e apostólica, apesar dos nossos muitos pecados. Ela continua santa. E ela vai muito além dessa visão simplesmente terrena, humana, quase como se fosse uma organização não governamental. O próprio Papa Francisco já nos alertou para com isso. A igreja não é uma ONG. Nunca foi e nunca será. Interessante. O Papa Francisco disse isso, olha que legal. Isso mesmo. Bom, agora sim eu vou parar por aqui. Né? Então nós teremos pela frente esses tantos temas que eu aqui citei para justamente continuar falando do essencial.
nossa vida em Deus, nossa vida de união com Deus, nossa vida de comunhão com Deus. Quem me conhece sabe que é o meu predileto como assunto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.